Fala galera do canal, Professor Rafa. Dessa vez nós vamos falar de quadriláteros. Então, quadriláteros notáveis, são aqueles quadriláteros que têm propriedades especiais, tá? Então vamos definir o que é um quadrilátero primeiro, para a gente saber onde a gente está, que campo que a gente está se situando aqui. Quadrilátero é um polígono, ok? Polígono com 4 lados. Então, são sobre essas figuras. E aí, para ele ser notável, a gente vai ver que tem a ver com paralelo, tá bom? Essa vai ser a propriedade. Vamos, então, começar com o nosso trapézio, ó. O que é um trapézio? Vamos definir primeiro. Eu coloquei 3 exemplos de trapézio aí, e a gente vai diferenciar eles. Trapézios são os quadriláteros, então tem que ter 4 lados, quadriláteros com pelo menos o quê? Um par de lados paralelos. Então, se você tiver um quadrilátero que tem um par de lados paralelos, ele é chamado de trapézio. Olha lá, aqui eu fiz o AB paralelo com o CD. Todos esses lados aqui são paralelos, ó, AB e CD. Tá? Então, nas figuras acima, a gente tem o AB paralelo com CD. Então, esse símbolo aqui significa paralelo, pra você não esquecer. Ok? Vamos lá, vamos fazer algumas anotações sobre esses trapézios e diferenciar. Vamos aqui no primeiro trapézio. Esse trapézio ABCD, ele tem todos os lados diferentes. Então, esse lado tem um tamanho, esse lado tem outro tamanho, esse lado tem outro tamanho, e esse lado tem outro tamanho. Quando o trapézio tiver todos os lados diferentes, ele é chamado de trapézio escaleno. Lembre que a palavra escaleno vem de escalas diferentes, tá bom? O que significa isso? Significa que todos os seus ângulos também têm que ser diferentes, tá? É essa a propriedade que a gente vai ter aí. É difícil trabalhar com um trapézio escaleno. O próximo aqui, eu tenho um trapézio em que, além das bases serem paralelas, eu também tenho os lados medindo mesmo tamanho. Então, esse lado aqui mede a mesma coisa que esse. Então, essa base e essa base são diferentes. Eu tenho 2 lados medindo a mesma coisa. O que é a consequência disso? É que esse ângulo vai ser igual a esse e este ângulo vai ser igual a esse. Beleza? Esse trapézio é chamado de trapézio isósceles. Isósceles. Aqui tem um SC, ok? Trapézio isósceles tem 2 lados iguais, assim como um triângulo, tá? Tem pernas iguais, tá? O último trapézio que eu trago aqui é o trapézio que tem ângulo reto. Tem um ângulo reto aqui e tem um ângulo reto aqui. Aí, os lados podem acontecer de alguns ser iguais ou não. No caso que eu desenhei aqui, não são iguais. Mas poderia, por exemplo, esse ser igual a esse, ou esse ser igual a esse, tá? Isso pode acontecer nesse trapézio que é chamado de trapézio retângulo, porque ele tem ângulo reto, tá? 90 graus. Então, esses são os 3 tipos de trapézio. As bases, os lados que são paralelos, são chamados de bases, tá? Para qualquer um desses 3 trapézios. Aqui no caso, eu fiz o AB sempre menor que o CD. Então, eu posso falar que o AB é chamado de base menor e o CD é chamado de
base maior. Tá? Essas bases, elas não podem ser iguais, senão... Quer dizer, elas podem ser iguais, porém, se elas ficarem iguais, elas vão ter outras propriedades que essas figuras aqui não têm, tá bom? Outra coisa que eu tenho que falar aqui para você, veja só. Se eu pegar dois ângulos que estão em bases diferentes, mas formados pelo mesmo lado, então, por exemplo, se eu pegar o ângulo A, vou nomear aqui, ó, ângulo A, com o ângulo C, esse ângulo aqui, o ângulo Czinho, veja só, esses dois ângulos, eles estão numa transversal que corta retas paralelas. Então, esses dois ângulos têm que ser suplementares. A soma deles tem que ser 180. Então, o ângulo A mais o ângulo C tem que ser igual a 180. A mesma coisa vale para o outro lado. Paralelo, paralelo, transversal, o D com o B tem que dar 180 também. Ângulo B mais ângulo D tem que ser igual a 180, porque eles são colaterais. Beleza? Vamos continuar o vídeo falando agora sobre paralelogramo. E o paralelogramo também é um quadrilátero, porque tem 4 lados. Quadrilátero. Beleza? Só que ao invés de ter um par de lados paralelos, é o quadrilátero que tem 2 pares. 2 pares de lados paralelos. Preste atenção no que eu vou falar agora. É muito importante você estar fixado com a definição. Paralelogramo são as figuras, são os quadriláteros que têm 2 pares de lados paralelos. Trapézio são as figuras que têm pelo menos um par de lados paralelos. Então, o paralelogramo pode ser considerado um trapézio? Sim, pois quem tem 2 também tem 1. E a definição de trapézio é pelo menos 1. Então, o paralelogramo também é um trapézio. Só que é um trapézio que vai ter mais um par de lados. E isso vai lhe dar mais características, vai dar mais propriedades. Então, vamos ver quais são as propriedades que surgem com isso. Então, aqui está o meu paralelogramo ABC. Fiz ele nesse sentido, posso fazer assim também, não deixa de ser. O importante é que os dois pares sejam paralelos. Então, eu fiz aqui, ó, AB paralelo com DC ou CD, AB paralelo com CD e BC paralelo com AD. Ok? Vamos lá. O que isso acarreta para a gente? Vai ter o seguinte, são 3 propriedades que vão aparecer aí. E a gente vai explorar cada uma delas agora. Primeiro aqui, ó. Eu tenho 4 lados. Se isso daqui é paralelo com isso, a distância entre essas duas retas é sempre mantida. Se isso daqui é paralelo com isso, a distância entre as retas é sempre mantida. Portanto, esse lado vai ter o mesmo tamanho que esse lado vai ter o mesmo tamanho que esse. Então, a primeira propriedade é lados paralelos ou lados opostos, que estão um de frente para o outro, têm o mesmo tamanho. São iguais, são congruentes, ok? Primeira propriedade. Segunda, se isso daqui é paralelo com isso, o ângulo que forma aqui
vai ser o mesmo que forma aqui, na parte externa, só que eu não vou fazer ele para não colocar no desenho. Esse ângulo que forma aqui vai ser o mesmo que vai formar aqui se eu prolongar, ó. Certo? E ele vai estar aqui dentro por ser oposto pelo vértice. Então, esse ângulo B é igual ao ângulo D. E a mesma coisa vale para o ângulo C e o ângulo A. São iguais também. Então, a segunda propriedade é ângulos opostos também têm o mesmo tamanho, são iguais. Vamos escrever aqui. Ângulos opostos têm o mesmo tamanho. Beleza? Vamos para a terceira propriedade agora. Observa só. Lados iguais, lados opostos iguais, ângulos opostos iguais também. Terceira propriedade, preciso traçar as diagonais. Olha só. Na hora que eu traço a diagonal aqui, e essa diagonal aqui, lembrando o que é uma diagonal? Diagonal é o segmento que une dois vértices não consecutivos. Ou seja, tem que passar por dentro do polígono, tá? Unir dois vértices e passar por dentro do polígono. Olha só o que aconteceu aqui. Esse ponto de cruzamento, ele está bem no meio desse paralelogramo. Então, eu posso falar que ele é o ponto médio. Ele vai dividir a diagonal em duas partes iguais e essa diagonal também em duas partes iguais. Então, a terceira propriedade é a seguinte. As diagonais se cruzam no ponto médio. As diagonais do paralelogramo se cruzam no ponto médio. Então, ó, por ter dois lados paralelos, o paralelogramo ganhou essas três propriedades. Beleza? Beleza. Então, agora a gente vai pegar o nosso paralelogramo e vai dar uma reformada nele. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte. Eu peguei o meu paralelogramo, que era inclinado, e deixei ele com os 4 ângulos retos. Deixou de ter lados paralelos? Não deixou de ter lados paralelos. Ele só ficou com 4 ângulos retos, ó. Então, a partir de agora, ele continua sendo paralelogramo, mas esse paralelogramo ganha um nome especial, que é chamado de retângulo. Então, o que é um retângulo? É o paralelogramo com 4 ângulos retos. Essa figura é chamada de retângulo. Veja que os ângulos opostos continuam iguais, porque eles são todos iguais. Os lados opostos e paralelos continuam iguais. E as diagonais se cruzam no ponto médio. Porém, por eu ter feito isso, olha o que vai acontecer na hora que eu traço essa diagonal aqui. Perceba só. Dividiu a figura em 2 triângulos congruentes, 2 triângulos iguais. Se eu traçar a próxima diagonal, eu também tenho os mesmos 2 triângulos que eu tinha anteriormente. Então, agora, além delas se cruzarem no ponto médio, ou seja, a propriedade anterior vale, elas têm o mesmo tamanho. Então, no retângulo, as diagonais medem a mesma coisa. Então, a diagonal AC mede a mesma coisa que a diagonal BD. Então, a propriedade do retângulo que a gente vai explorar aqui é as diagonais têm a mesma medida.
Tá bom? Se ela tem a mesma medida, esse ponto está dividido, ó, todas em partes iguais aqui. O que não acontecia num paralelogramo qualquer, só nesse paralelogramo especial que tem ângulo de 90 graus. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o paralelogramo e, ao invés de mexer nos ângulos, eu vou mexer nos lados. Eu vou deixar o paralelogramo com 4 lados iguais. Então, eu vou dar uma tiradinha no canto do lado que mede um pouco mais e deixar ele com 4 lados iguais. Então, esse lado e esse lado medem a mesma medida. Essa figura deixou de ter lados paralelos? Não. Então, ela não deixou de ser paralelogramo. Porém, ela ganha um nome especial agora, porque ela tem os lados iguais. Ela vai se chamar losango. Tá? Então, essa figura é o paralelogramo com 4 lados iguais. Isso é um paralelogramo. Isso é um losango, tá? Paralelogramo com 4 lados iguais. Vamos ver o que aconteceu então. Olha só. Bom, o ângulo oposto continua igual. Tá? Os lados opostos continuam iguais, agora são todos iguais. E as diagonais continuam se cruzando no ponto médio. Tá? Aqui e aqui. Só que agora, essa diagonal aí, além de se cruzar no ponto médio, elas também vão se cruzar de forma perpendicular, ó. O cruzamento das diagonais são em 90 graus. É em 90 graus, tá? Então, a propriedade é as diagonais se cruzam formando 90 graus. Tá? Isso acontece quando eu tenho 4 lados iguais num quadrilátero, que é o losango. Outra coisa que acontece aqui também, perceba, esse ângulo inteiro aqui, ó, esse ângulo D, ele ficou dividido em 2 partes. E essas 2 partes são iguais agora, tá? Então, a parte ADB é a mesma coisa que a parte CDB. Então, além das diagonais se cruzarem formando 90 graus, as diagonais também são bissetrizes. Olha lá. Então, ganhou mais 2 propriedades a figura que é um losango. Tá? As diagonais se cruzam formando 90 graus e as diagonais funcionam como bissetrizes dos ângulos. Bom, aonde então que eu encaixo o quadrado? O quadrado tem os lados paralelos. O quadrado tem os lados iguais. O quadrado tem os ângulos retos. Então, o que o quadrado é? É um paralelogramo? É, porque ele tem os lados paralelos. Então, é um trapézio e um paralelogramo. É um retângulo? É, porque ele tem 90 graus. Também é um retângulo. É um losango? É, porque ele tem os 4 lados iguais. Então, tudo que eu falei até agora, a união de tudo que eu falei é o quadrado. O quadrado, qual que é a definição? Vou escrever aqui embaixo, porque ali ficou apertado, né? É o paralelogramo com 4 ângulos retos e 4 lados iguais. Então, tudo que foi falado anteriormente acontece no quadrado. Olha lá, vou traçar a diagonal AC e vou traçar a diagonal BD. Se cruzam no ponto médio, se cruzam formando 90 graus,
têm as mesmas medidas e todas dividem de tamanhos iguais aqui. Não vou colocar porque aqui não é igual a esse, por isso que eu fiz com 2 risquinhos. E além disso, funciona com bissetriz. Esse ângulo fica dividido ao meio. Então veja só, o losango e o retângulo junto, as duas propriedades dos dois juntos, formaram o quadrado. Então, o quadrado é um losango? É, porque tem lados iguais. O quadrado é um retângulo? É, porque tem ângulos retos. Agora, o losango é um quadrado? Não, porque para ser quadrado tem que ter ângulo reto, e o losango não tem. E o retângulo é um quadrado? Não, porque para ser quadrado tem que ter lados iguais. E o retângulo não tem. Então perceba o que vale e o que não vale. O quadrado é todo mundo, mas todo mundo não é quadrado. Tá certo? Então, esses são os quadriláteros notáveis. Deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe essa informação. Valeu, galera! Tchau, tchau!